Vasco fecha acordo com o Cruzeiro pela contratação do zagueiro Lucas Oliveira e está próximo do acerto com o atacante destaque uruguaio Joaquim Lavega. Conversamos aqui no Maracanã com o Felipe Bastos, com o Davi Luiz. Daqui a pouco nós vamos trazer a observação desses jogadores. Davi Luiz em relação ao seu futuro e Felipe Bastos, a expectativa do Vasco para 2025. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo aqui diretamente do Maracanã. Hoje tivemos o jogo do Zico, mas claro, sempre compromissado em trazer as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às notícias do legítimo Clube do Povo. Desejar um salve para você, aqui diretamente do Maracanã. BTB Esportes não para, tivemos esse compromisso em realizar a zona mista. Teve ali a passagem do grande goleiro ídolo do Vasco, Carlos Germano. Felipe Bastos conversou com a gente, o técnico Renato Gaúcho também conversou em relação a no momento, né, estar satisfeito, estar descansando, aproveitando esse período de férias, e agradeceu mais uma vez pela proposta do Vasco. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns detalhes sobre essa zona mista aqui no Maracanã. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre acordo fechado entre Vasco e Cruzeiro e contratação encaminhada. O Vasco fechou o acordo pelo zagueiro Lucas Oliveira. O Cruzeiro mantém 30% dos direitos do passe do jogador, em caso de uma futura venda, sendo que, dentro da negociação, Lucas Oliveira, que foi destaque do Cruzeiro em 2022, no acesso e no título do Campeonato Brasileiro, Série B, para o acesso para a competição da elite do futebol, Lucas Oliveira foi destaque nesse período e agora chega de graça ao Gigante da Colina, ao Vasco. Exatamente, vai ter um contrato num período de 2 anos, né? O contrato deve ser assinado até dezembro de 2026, com o Cruzeiro mantendo 30% dos direitos econômicos do jogador. O zagueiro chegará, como confirmado, de graça. A gente está aguardando também sobre a chegada do jogador ao Rio de Janeiro. Confirmado, jogador que já chegou, que no caso agora o Lucas Oliveira se junta a Lucas Freitas, que já está treinando nesse período de férias no Rio de Janeiro. Se junta também ao meia Tietê, que veio do Botafogo, se despediu essa semana, e também ao goleiro Daniel Fusato, que chega na próxima semana ao Rio de Janeiro. A gente vai estar de olho nessa chegada no aeroporto, juntamente com o técnico Fábio Carilli, que chega no dia 2, né, ali para poder conhecer as instalações, a estrutura do CT Moacir Barbosa. Então, mais um jogador fechado, acertado. O Vasco deve anunciar todos de maneira oficial a partir do início de janeiro, já que alguns jogadores ainda têm ali o contrato, o vínculo até dia 31 com os seus antigos clubes. A gente vai falar o seguinte, jogador que está muito próximo, até dentro desse assunto que eu acabei de falar. Na próxima semana, Joaquim Lavega viaja ao Brasil para acertar com o Vasco por 3 temporadas, informou o jornalista Matito, periodista, né, jornalista uruguaio, que deu essa informação sobre o Vasco. Está muito próximo, né? Joaquim Lavega, que é um dos destaques do futebol uruguaio, está muito próximo mesmo de acertar com o Vasco. E olha, boto fé nesse jogador, né? Pode ser aí um futuro, né? Se adaptando ao futebol brasileiro, pode contribuir demais. O Vasco, como eu disse em outras oportunidades,
perdeu o Lúcio, o Luciano Rodrigues, né? O Lúcio Rodrigues, até porque também estava ali muito caro, né? 60 milhões o custo do Lúcio Rodrigues no início da temporada, lá naquela época lá no Uruguai, que acabou indo para o Bahia e tem se destacado no Bahia. O La Vega é mais um jogador de destaque uruguaio, que pode vir ser lapidado ao futebol brasileiro, com certeza vai ser um proveito aí para o Vasco. Um detalhe é que o Vasco aguarda o fim do contrato do La Vega com o River do Uruguai para avançar, né? Fechar a negociação. Informação que também veio do canal Detetive Vascaíno, trouxe esse detalhe. Agora, galera, mantendo aqui o assunto mercado da bola, eu conversei com o Felipe Bastos, ex-jogador do Vasco, hoje comentarista aqui na Zona Mista, e ele elogiou bastante o trabalho do técnico Fábio Carille, que de fato espera o Carille chegar e ter um time mais robusto, um time mais sólido, e nós questionamos ao Felipe Bastos sobre a questão da contratação de Fabian Balbueno. Palavras do Bastos: baita reforço. Ele teve a oportunidade de jogar com o Balbueno, o zagueiro de 33 anos no Corinthians, e nós sabemos que nesse momento a prioridade, um dos pedidos que são prioridades do técnico Fábio Carille é, no momento, o Balbuena. Então, palavras aí do Bastos, baita reforço para o Vasco na próxima, nessa janela, né? Aproveitar essa oportunidade, porque ele tem contrato com o time russo até o meio do ano, né? Basicamente já consegue assinar um pré-contrato, chegar de graça, uma oportunidade de mercado, né? Já que o próprio técnico Fábio Carille é um dos fatores que podem convencer o jogador a aceitar essa negociação com o Vasco. Bom, passando aqui essa informação sobre zagueiro, vamos falar de outro zagueiro agora, o Davi Luiz, né? Até para tirar qualquer dúvida, indagamos o Davi Luiz aqui na chegada ao Maracanã. Galera, depois nas redes você pode acompanhar com mais detalhes. E o Davi Luiz, a princípio, já chegou destilando, de uma certa forma, ali detonando, né, a diretoria atual do Flamengo, o ex-clube dele, muito, até mesmo chateado, magoado pela forma que ele foi dispensado pela rede social, né, anunciando o fim do contrato. E, obviamente, questionamos o Davi Luiz sobre propostas do time de cariocas. Ele afirmou que teve ali interesse, que chegou, né, a informação do interesse, não de uma maneira formal, não de uma maneira concreta. O empresário dele vem recebendo ligações e vem ligando, contactando ele, dizendo que tem proposta, time do Rio, Vasco, até mesmo Botafogo teria essa possibilidade, mas que no momento ele só vai pensar em dizer sim ou não a partir de janeiro. E eu perguntei para ele: vem cá, você aceitaria jogar no Vasco? Ele parou para pensar, pensou e disse o seguinte: eu acho que não. Eu acho que não. Então o Davi Luiz deixou bem claro, apesar de ainda ter uma dúvida em relação a isso. Eu falei: aceitaria ficar no Rio de Janeiro? Falou que gosta muito do Rio de Janeiro, mas está muito pensativo ainda enquanto o seu futuro vai esperar chegar a janeiro para decidir. Se vai fechar com Fortaleza, se vai fechar com um clube aqui no Rio de Janeiro. Então, é aquilo. Também não dá para você ficar implorando para um jogador vir para o Vasco. O Vasco, como eu sempre falo, maior do que tudo. Maior do que jogador, diretor, presidente. O Vasco é maior que tudo. Então, não tem essa de ficar choramingando para jogador vir. Tem que ser um jogador que queira vir para o Vasco. Essa é a realidade. Mas deixa ele curtir as férias, como o Renato Gaúcho falou também sobre isso, hoje aqui na Zona Mista. E para a gente fechar essa informação, já que eu falei do assunto técnico Renato Gaúcho, teve uma notícia sobre a questão salarial do técnico Rafael Paiva. Só para a gente fechar aqui o nosso contexto, galera, que foi demitido no jogo contra o Corinthians, né? Foi dispensado. Nesse momento, o Vasco
não pagou o salário de novembro e a rescisão contratual do técnico Rafael Paiva. Informação que veio dos amigos, né? O Lineker Biondi, o Edu Canelas, Matheus Gilbert, o Mário Coelho, toda a galera do canal trouxe essa notícia. O valor gira em torno de R$310 mil, incluindo salário mais rescisão. Sendo que nesse momento, o que acontece? Para a gente complementar e fechar qualquer tipo de problema. Os salários e os vencimentos dos funcionários do Vasco estão rigorosamente em dia, tanto da SAF e da associação. Nesse detalhe, o Vasco nesse momento já contactou, o técnico já fez contato com as partes para resolver a situação. Tá bom, galera? Só para definir e trazer, destrinchar com mais detalhes essa notícia. Vou ficando por aqui. Amanhã temos mais vídeos, mais notícias, informações para você. Obrigado, você acompanhou até o final. BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço.